Irmãos queridos, procuremos elevar o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, e nos entregarmos docilmente a este momento espiritual, onde queremos em Seu nome, Senhor, entrelaçar os nossos pensamentos com os pensamentos misericordiosos dos Seus mensageiros, que nos alcançam nesta hora. Jesus, amado Mestre, nós nos curvamos diante da grandeza do Seu amor para Te suplicar humildemente, Senhor, que nos ampare nesta hora, que derrame sobre nós as vibrações de vitalidade, paz e esperança, para que fortalecidos possamos prosseguir, distribuindo a todos que nos cruzarem o caminho os sentimentos que trouxemos de melhor em nós, para que aprendamos a servir em Seu nome, Senhor, onde quer que estejamos. Assim, Mestre amado, nesta manhã luminosa em nossas vidas, em Seu nome, em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Tende, pois, fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Nós temos já há algum tempo refletido sobre a construção dos sentimentos. E a construção dos sentimentos, porque são de natureza perene os sentimentos, eles vão gerar ações. Todos os espíritos com sentimentos nobres construídos vão gerar ações concretas, realizações pertinentes a estes sentimentos, e isso são as obras do Espírito. Ou seja, aquilo que os seus sentimentos trouxeram, que geraram transformações profundas. Essa é a obra. E essa obra, ela se estende no mundo concreto, ela realiza-se na objetividade para socorrer a muitos. Nós estamos falando da família com o Evangelho vivenciado, estamos convidando Jesus a participar da nossa vida em família, focando nos exemplos, nos ensinamentos, nas orientações que Ele trouxe a todos nós. Queremos desenvolver caminhos práticos e aplicáveis no nosso dia a dia sobre essa questão. Temos falado do respeito e hoje queremos falar um pouco dos hábitos espirituais. Temos falado um tanto bom de hábitos espirituais, mas gostaríamos que isso fosse bem compreendido por nós. A nossa vida em família
Parece que existe uma permissividade no ambiente familiar para nós colocarmos para fora de nós o que trouxemos de pior muitas vezes. Nós nos autorizamos a descarregar os nossos males sobre aqueles que nos amam e a quem pensamos amar. E esses maus hábitos precisam ser saneados, porque todos esses hábitos, eles estão relacionados ao egoísmo. Então, vamos juntos hoje pensarmos quais seriam esses hábitos que de imediato nós já podemos começar a construir no ambiente familiar. E nós trouxemos uma página de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, que diz assim: no burilamento íntimo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como, então é o que o Emmanuel vai dizer, né? Nós todos almejamos a nossa melhoria, mas ela precisa começar com uma nova postura, que vem de um novo pensamento sobre mim mesmo. Eu preciso saber quem sou e pensar quais as características minhas derivadas do egoísmo que eu vim transformar. Eu vou ler alguns trechos. Recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Desejar uma vida nobre, desejar uma fidelidade a princípios, a valores, desejar uma coerência entre o que sabemos e vivemos, é o processo que vai sanear o egoísmo e estruturar a nossa fé. Então, cultivar-se alguns hábitos, vamos dar alguns exemplos. De ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. Esse é um outro hábito. Cumprir os próprios deveres é um ótimo momento para eu construir um valor, que é o valor da responsabilidade, que é o valor do dever. Fazer o melhor que nós pudermos, seja qual situação nós estivermos, não titubear na escolha do que é o bem. O hábito de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa. Isso é um hábito que não está pronto em nós, porque muitas vezes nós temos a ingenuidade de achar que vai amanhecer um dia e que esse valor está pronto em nós, porque lemos meia dúzia de livros e nos encantamos com a leitura. E choramos quando lemos uma leitura que nos emociona, mas aquilo não repercute em ações. E a gente quer hoje falar, temos tentado fazer isso todos os dias, quais são as ações no meu dia a dia, na minha família, que vão gerar hábitos espirituais. E este de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, elimina de nós a cobrança daquilo que você pensou ter feito de bem para o outro, e quando você lembra o outro que você pensou ter feito um bem, já não é mais um bem, já é uma cobrança. Então, e essa cobrança está relacionada ao egoísmo. Mas é um hábito que precisa ser sistematicamente vivenciado. Outra coisa importante de hábitos espirituais é de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Esse é o grande cuidado. As nossas palavras, elas veiculam das nossas emoções, dos nossos pensamentos.
E as palavras chulas, as palavras mais grosseiras, os impropérios, eles são imagens que antes de virar palavra foi uma imagem do meu pensamento e essa imagem me compõe, fica na minha psicosfera. E quando eu levo essa palavra a alguém, a imagem já está formada e eu então vou ferir aquela pessoa com os meus conteúdos íntimos. Então, o hábito de nós falarmos bem. Observem a obra espírita. É uma literatura de uma linguagem sóbria, nobre, elegante, feliz. Isso revela a personalidade daquele que está falando ou escrevendo, no caso, os autores espíritas. Então, precisamos hoje abolir do nosso vocabulário as palavras ofensivas, grosseiras. Quando se pediu ao Chico uma literatura mais razoável, que fosse de acesso popular para o entendimento, Emmanuel não entendeu assim. Entendeu que precisamos ter uma linguagem nobre para que eu alcance a linguagem. E não que os nobres pensamentos se rebaixem a mim. Mas caberá ao evangelizador da casa espírita fazer essa transição de adequação à linguagem infantil, ou juvenil, ou mais contemporânea, sem resvalar por gírias e palavras ofensivas. Parece uma coisa simples, mas isso vai formar o hábito regularmente repetido. Os novos hábitos vão compor a nossa personalidade. E compondo a nossa personalidade, muda a estrutura energética do nosso perispírito. E nós entramos num estado de maior harmonia pela reorganização do nosso campo vibratório. Às vezes um espírito bom de nós se aproxima e naquele momento nós mudamos o nosso padrão para alcançar o padrão dele. Mas se nós não tivermos a preocupação de adquirir hábitos espirituais semelhantes ao dele, aquilo se esvai. Vem o amigo espiritual, nos envolve, nos encantamos, mas aquilo se esvai, porque ninguém nos retirou a oportunidade de construirmos nós mesmos os nossos sentimentos. Não caberá a ninguém. E esses hábitos, aperfeiçoar as palavras, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, é um hábito espiritual, que começa naquela forma não tão espontânea, mas necessária. Eu sei que preciso e vou fazer isto, e me empenho em fazer isso tantas vezes quantas necessárias ao longo de muitas décadas, eu vou incorporar um novo hábito. E o conjunto de hábitos espirituais vai abrir o fulcro da nossa consciência para que aquele hábito forme um automatismo em mim, chamado dever moral. O dever moral, ninguém precisa nos dizer o que devo fazer. Ele já está na minha consciência. E ele se apresenta, porque há uma espontaneidade natural do bem para aquele espírito, com hábitos espirituais renovados. Ora, se nós mudarmos os hábitos, modificarmos a estrutura da nossa personalidade e reorganizarmos energeticamente o nosso perispírito, a isso chamamos a nossa transformação moral. Nós estamos estudando o capítulo da fé no Evangelho. E
não tem, evidentemente, como nós estruturarmos um lar sem a fé. Nós podemos ter uma casa sem a fé, mas um lar não. Então, por isso que são poucos os lares na terra. E a fé, como nós temos falado, ela depende desse relacionamento que nós temos que ter com Deus. Mas, para nós, na nossa condição evolutiva, é muito abstrato a gente se relacionar com Deus. Como que faz isso? Né? Se a gente não vê, se na maior parte das vezes a gente nem sente, como que é que isso se processa? Então, Jesus nos trouxe esse entendimento, essa clareza, quando ele diz, eu e o Pai somos um, obviamente que ele não estava querendo dizer que ele era Deus, mas que ele obedecia às leis na sua integridade e ele estava em nome de Deus, a ponto dele dizer isso. E como que ele recomendava que nós encontrássemos com ele, com Jesus, todas as vezes que nós estivéssemos de verdade com o nosso próximo. Como que a gente encontra Jesus? Né? Quando alguém bater na sua porta e te pedir alguma coisa, e você fizer alguma coisa por aquele que é desconhecido, você estará fazendo por mim. Jesus nos esclareceu. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa por alguém, todas as vezes que nós nos relacionamos da melhor maneira possível com alguém, nós estamos criando uma intimidade com Jesus e com Deus. É assim que nós nos relacionamos com Jesus e com Deus. Então, vamos pensar assim, um espírito extremamente bondoso, que se relaciona da melhor maneira possível com todos, qual é a distância dele com Jesus? Pequena, né? Então, a chave do nosso progresso espiritual está nos relacionamentos, na forma como nós interagimos uns com os outros. Aquelas pessoas que interagem melhor, elas estão mais próximos de Jesus e de Deus. E aquelas que apresentam extremadas dificuldades de se relacionar, seja com quem for, é aquelas mais distanciadas do Pai. Né? É uma lógica irrefutável. E nós estamos lendo, desde ontem, um texto que está escrito no livro Há 2000 anos, que é uma conversa de Públio Lentulus, um senador romano, com Jesus. Públio, casado com Lívia, tem uma filha que contrai a lepra. E então, Públio, apesar de ser um homem extremamente altivo, orgulhoso, ele tinha, sim, obviamente, um sentimento pela sua filha. E ele, então, vai buscar Jesus para pedir em favor dela. E aí começa uma conversa entre um senador romano e Jesus.
E essa conversa, ela é tão elucidativa, ela é tão esclarecedora para nós, porque ele fala algumas coisas para o Públio, como se estivesse falando para cada um de nós, que vai se encaixar na forma como ele se encontrava do ponto de vista evolutivo. Então, Jesus diz para ele assim, que ele tinha ido ali não ao encontro do senador romano, de um homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento poderia encaminhar ao regaço do meu Pai, de Deus. Ele não estava ali para falar com o senador, mas ele estava ali para falar com uma ovelha desgarrada. Então ele já começa desmoronando todos os credenciais daquele homem. Porque Jesus não falava e não fala as nossas posições sociais. Jesus não fala as nossas concepções filosóficas. Jesus não fala aos nossos pensamentos arraigados a preconceitos, a titularidade ou a qualquer coisa que seja passageira. Jesus fala ao Espírito. Então, ele deixa claro que não falaria ao senador. E uma coisa interessante, que ele diz assim, e eu também não venho atender ao seu coração. Olha que importante, eu não venho atender ao seu coração desditoso e oprimido. Desculpa. Ele diz assim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender a súplica de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. Então ele vem dizer assim, ó, eu não venho atender ao seu coração, que tem um sentimento legítimo pela sua filha. Eu não venho atender ao seu coração. Por quê? Porque a sua vibração em relação ao sentimento que você tem pela sua filha é miscuído, é misturado com uma razão egoísta e um sentimento mundano. E esta vibração que você possui não é suficiente para atuar de maneira a curar a sua filha. Eu sei que você deseja, mas o seu pedido não tem alcance. Porque muitas vezes o nosso pedido não tem alcance. Porque ele está misturado com conteúdos que impede que a nossa prece, que o nosso movimento espiritual alcance patamares mais elevados. Às vezes a nossa forma de interagir com o mundo é tão densa
é tão egoísta que em momentos muito, muito delicados da vida, a gente tenta pedir ajuda para nós e para alguém, mas esse pedido não sai do território das nossas dificuldades. É então que a gente chega para alguém que a gente conhece e fala assim: você não ora por mim? Você não pede por mim? E para quem que a gente vai pedir para orar? Para alguém que nós consideramos coerente com o bem e com a verdade. Não é assim? Porque muitas vezes nós sentimos que a nossa condição não tem alcance. Mas o fato da gente ter a humildade de pedir para alguém, já começa um movimento. E muitas vezes, aquele pedido de alguém vai ser atendido, nos estimulando que nós possamos prosseguir aquele caminho, de nos tornarmos espíritos também aptos a socorrer aqueles que estão necessitados. E aí é muito importante nós ligarmos esse fato, por exemplo, com um fato também descrito por André Luiz, quando ele estava numa situação no mundo espiritual, há mais de 8 anos, numa região umbralina. Num determinado momento, quando ele olha para aquela situação tenebrosa, ele faz uma prece. Ele começa a lembrar de Deus, começa a pensar: mas se Deus ampara uma flor, mas se Deus cuida de um passarinho, ele começa a fazer um raciocínio profundamente humilde. E na medida que ele vai se apequenando, na medida que ele vai se comparando a uma flor, a um passarinho, aos elementos mais simples da natureza, na hora que ele vai se apequenando, que ele vai se libertando daquela vaidade, daquela prepotência, daquele estado emocional ligado a uma profissão, que no caso era médico, quando ele vai se libertando daquilo e ora, e derrama lágrimas sobre aquele conteúdo, imediatamente ele é socorrido. Quanto tempo levou? Porque ele poderia ter feito isso no primeiro minuto. Ele precisou 8 anos de umbral para dar conta de se sentir pequenino para fazer uma prece. Então, quando Jesus conversa com ele, diz claramente que ele não poderia fazer nada pela filha. E afirma: venho atender às súplicas de um coração ditoso e oprimido. Quem era o coração ditoso e oprimido? Lívia, que estava na sua casa cuidando da filha leprosa. E aí ele completa: sim, a fé e o amor da tua mulher, porque ela é fé divina. Então, naquele momento que ele faz esse esclarecimento, Jesus manipula o fluido espiritual
de Lívia, que tinha esta fé divina e cura a menina. Por quê? Os Espíritos nos explicam que Deus opera através da criatura. Para a cura daquela jovenzinha, alguém na Terra teria que ter aquela fé de Lívia. Então, mas vamos agora voltar para Lívia. Como era o relacionamento da Lívia com as pessoas do mundo? Quando nós vamos então ler o livro, nós vamos ver naquele espírito toda bondade, toda compreensão, toda humildade, como ela tratava as escravas, os escravos, os cristãos, os familiares, as autoridades, né? Então esse relacionamento dela com o mundo foi construindo essa fé divina. Nessa hora que Jesus dá essa explicação para nós, e nós mesmos sabemos que muitas vezes nós não temos conteúdos espirituais para pedir. A gente pede. Não que eles não nos ouçam, eles ouvem. Não que eles não atuam, eles atuam, mas não da forma como nós desejamos. Porque muitas vezes, quando nós pedimos alguma coisa, tem que ter a nossa parte. E se nós não oferecemos da nossa parte, o processo não se opera. E é esse o entendimento que nós temos que ver. E então nós lemos uma frase desse comentário e amanhã ainda vamos prosseguir, porque em seguida ele vai dar um esclarecimento que a gente tem brincado aqui, que deveria estar em alguns outdoors do planeta Terra, para a gente ler toda hora que passar assim, ler, para a gente recordar. Mas aí a gente comenta amanhã. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, rogando ao Seu coração amoroso que nos envolva nesta hora, para que nós possamos ter a força e a coragem, Senhor, de desenvolver em nossa intimidade esta fé, para que em qualquer momento das nossas vidas nós possamos nos socorrer, bem como socorrer aqueles que o Senhor faz aproximar de nós, para que nós possamos nos tornar espíritos amorosos, amigos dos amigos. Quando alguém, Senhor, falar o nosso nome, que nós estejamos apostos para servir, sem perguntar até quando. Que nós estejamos desejosos de aprender estas lições de vida eterna,
1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Que possamos aprender a viver de acordo com o Teu Evangelho de amor e com isso nos socorrermos. Ampara-nos. Derrama, Senhor, o Seu olhar doce e misericordioso sobre todos os nossos irmãos, nossos entes queridos que se encontram hospitalizados nas enfermarias, Senhor. Que a equipe socorrista do Seu amor possa nesta hora derramar todo o Seu amor e a saúde sobre eles, reavivando-os para os compromissos que hão de assumir contigo. Recolhe, Senhor, dos elementos mais salutares deste ambiente, para infundir sobre eles a saúde, o bom ânimo e a paz. Visita, Senhor, nossos irmãos que se encontram enfermos em seus lares e igualmente socorre-os com a força do Seu amor. E nós outros, Senhor, queremos Te agradecer, porque nos encontramos na terra do cruzeiro, oferecendo-Te nossas mãos, nossos braços, nossos corações, para que o melhor seja feito por este país, por esta nação que há de ser, Senhor, aquela a difundir o Seu Evangelho para todos os corações, através dos corações que aqui vivem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.